disponíveis atualmente nessas bases de dados. Aqui, eu queria falar um pouquinho para vocês dos estudos com dados primários. Como eles podem ser feitos, como que eles podem ser analisados. Quando nós falamos dos estudos observacionais, existem dois mecanismos que podem ser analisados por esses estudos. Falando um pouquinho sobre o diagnóstico, muitas vezes, muitos estudos podem ser feitos observacionais para avaliarmos, de fato, como se as ferramentas utilizadas para chegar nesse diagnóstico, se as ferramentas que nós desenvolvemos para concluir o diagnóstico de determinado paciente, a partir, enfim, dos estudos, da aplicação do raciocínio médico, elas, de fato, foram bem utilizadas, elas, de fato, foram bem aplicadas, e assim podemos utilizá-los para verificar a acurácia diagnóstica propriamente dita. Outro ponto pelo qual nós podemos utilizar estudos observacionais são no quesito de prognóstico. Nós podemos partir da história natural de determinada doença e, a partir dos fatores de risco e marcadores de risco, que seriam, de fato, eventuais complicações que poderiam ser desenvolvidas por esses pacientes que estão sendo analisados no caso, estão sendo estudados, e os marcadores de risco, que são fatores que, de fato, serão mais incisivos nesse prognóstico, e a partir da análise deles, nós podemos desenvolver uma predição do nosso estudo, de uma circunstância que nós esperamos alcançar com os nossos estudos. E quando nós falamos dos estudos experimentais, nós podemos falar um pouquinho da eficácia desses estudos, da eficácia das intervenções que nós estamos utilizando, que nós estamos buscando comprovar ou comparar, enfim, naquele tipo de estudo. Aqui eu coloquei um pouquinho dos tipos de estudos com dados primários. Como eu havia dito anteriormente, existem estudos observacionais, experimentais, e esses estudos eles podem ser classificados de três formas. Podem ser estudos descritivos, agregados e analíticos. Falando dos estudos descritivos, nós podemos ter relatos de caso, séries de casos e relatos de experiência, em que seriam, a partir da observação de um caso clínico, seja ele, por exemplo, um pouco mais raro, um pouco mais... que seria muito importante de se ser relatado, de se ser anotado, nós podemos fazer um estudo baseado nisso, num relato de caso, ou em uma série de casos que possam ser analisados pelo pesquisador, ou também um relato de experiência, a partir de uma prática médica que, enfim, foi desenvolvida. Podem ser desenvolvidos também estudos agregados, que podem ser ecológicos ou de série temporal, e os estudos que nós vamos mais focar aqui nessa aula são os estudos analíticos, que podem ser transversais, como de caso controle e coorte, além dos estudos experimentais, que podem ser ensaios clínicos, controlados ou não, randomizados ou não randomizados. Então, tá. Inicialmente, nós vamos falar sobre os estudos de coorte. Falando um pouquinho da origem da palavra coorte, eu gostaria de falar que as coortes, antigamente, na Roma Antiga, eram grupos de soldados que se juntavam em determinados batalhões para irem para as guerras. E eram normalmente grupos homogêneos de soldados que iriam compor essa coorte. Claro que quando nós tratamos dos nossos estudos epidemiológicos, esse conceito ele acabou variando. Ele se tornou, mantendo um pouco da sua etiologia original, a ideia de homogeneidade, a ideia de se manter um grupo, que mesmo que não viessem das mesmas circunstâncias, seriam submetidos a um controle parecido a partir do momento que fossem analisados os dados. E aí, quando nós vamos
falar dos estudos de coorte propriamente, nós vamos ver que são estudos que vão realizar a coleta de dados dos indivíduos ao longo do tempo. Vão partir-se de grupos diferentes de indivíduos com condições semelhantes e vão avaliar, a partir dessas condições, os desfechos que esses indivíduos foram submetidos, os quais eles vão desenvolver. Lembrando sempre que em um estudo de coorte, nós vamos desenvolver um raciocínio prospectivo, um raciocínio que parte de uma condição inicial e, para o futuro, nós vamos avaliar os possíveis desfechos que ocorreram com aqueles participantes submetidos àqueles estudos. E mesmo que a coleta de dados possa ser retrospectiva, possa se tratar de dados que já existem, que a partir do momento do estudo já se havia uma condição e um desfecho pré-estabelecido, essa análise ela deverá ser sempre partindo da condição para verificar o desfecho, e nunca o contrário. Portanto, o estudo, a coleta de dados podendo ser retrospectiva, mas esse raciocínio para analisar o estudo sempre de maneira prospectiva. E aqui eu gostaria de mostrar um exemplo para vocês de o que poderia compor um estudo de coorte. Aqui seria uma pergunta de um estudo de coorte, que seria: entre pacientes com doença vascular periférica, há diferenças no risco de desenvolver complicações entre os tratados com varfarina em relação aos tratados com outros medicamentos anticoagulantes? A partir desse ponto, nós vamos verificar quais seriam os resultados. Será que existiria determinado risco nos pacientes com doença vascular periférica tratados com varfarina? Nós separaríamos esse grupo e verificaríamos se existem essas complicações. Seria caso existissem, caso não existissem, formariam a primeira incidência. E, posteriormente, nós analisaríamos os pacientes com doença vascular periférica tratados com outros anticoagulantes. E aí verificaríamos se existem complicações, sim ou não, e formaria uma incidência 2. Esses seriam ambos os desfechos analisados no nosso estudo. E a partir daí, a partir dessa verificação ao longo do tempo, dessa verificação longitudinal, nós poderíamos fazer uma comparação e verificar a eficiência desse estudo e verificar essa longitudinalidade. Antes de nós falarmos um pouquinho dos ensaios clínicos, é interessante nós falarmos também sobre os estudos transversais, que são estudos que vão fazer de maneira figurada um corte mesmo transversal de um estudo de coorte. Eles vão avaliar esse coorte em somente um período de tempo. E tal qual o estudo de coorte poderia avaliar vários aspectos, os estudos transversais eles podem verificar a prevalência de determinada condição, verificar a acurácia diagnóstica que foi estabelecida por um médico e avaliar associações que aconteçam de maneira concomitante. Contrariando um pouco do que acontecia no coorte, que nós poderíamos verificar, por exemplo, se o uso o fumo, por exemplo, poderia ser uma causa de câncer de estômago, quando fizéssemos uma análise ao longo do tempo, os estudos transversais não. Eles fazem uma análise de situações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Se ao mesmo tempo o uso de determinada substância causasse uma determinada patologia, como, por exemplo, um câncer de estômago, ou se uma situação acontecesse ao mesmo tempo que outra, somente assim poderia ser feita essa associação. Somente assim poderíamos avaliar ambos os acontecimentos, já que é um estudo que avalia grupos que estão localizados em um mesmo período de tempo e com quaisquer situações, quaisquer desenvolvimentos naquele período. É como se estivéssemos separando uma situação, pegando um vídeo, um filme e tirando uma foto, verificando exatamente naquele momento as possíveis situações que estariam acontecendo.
Falando um pouquinho dos estudos de caso-controle, seria uma variação dos estudos de coorte que diferenciariam a partir do momento que eles seriam avaliados. Eles não seriam mais avaliados por uma situação que causaria em um desfecho, mas sim eles seriam avaliados por um desfecho que poderiam ou não ser decorrentes de determinada situação. E a partir daí, nós utilizaríamos essa comparação do estudo para verificar se determinado desfecho pode ser decorrente a determinada condição pré-existente ou não. Esses estudos, algumas vezes, eles apresentam algumas incongruências quando relacionados ao estudo de coorte, porque nos estudos de coorte, por se tratarem de estudos que vão do passado ao presente, muitas vezes permitem ao pesquisador que estabeleçam condições muito semelhantes aos grupos de indivíduos que estão sendo analisados, os diferentes grupos que estão sendo analisados. E aqui nos estudos caso-controle, por se tratar de pacientes que já apresentaram determinado desfecho, muitas vezes não é possível avaliar se existe dessa forma também esse controle, se os pacientes estavam submetidos às mesmas situações, se não houveram outros fatores externos que poderiam alterar, que poderiam produzir resultados adversos, que poderiam influenciar nesse desfecho, além da característica que está sendo avaliada propriamente dita. Falando um exemplo aqui, nós vamos falar da história de tabagismo desses pacientes. Seriam pacientes com câncer de esôfago e verificaríamos se eles possuem um histórico de tabagismo, sim ou não. E pacientes sem câncer de esôfago e verificaríamos se eles possuem um histórico de tabagismo, sim ou não. A partir dessa incidência, nós teríamos a chance primária e a chance secundária. Essas chances também deveriam ser... nós iríamos fazer uma análise, uma comparação, dividindo a primeira chance pela segunda, e se fosse uma diferença muito escrachada, uma diferença muito presente, nós poderíamos verificar que, de fato, existe uma influência muito nítida, existe essa marcação como que poderia se tornar causal. Só que, muitas vezes, esses estudos eles não apresentam uma diferença tão gritante, assim, uma diferença tão escrachada, a ponto de se estabelecer uma causa concreta para esses desfechos. Por isso, muitas vezes, eles são considerados com uma evidência científica um pouco mais baixa que os estudos de coorte, por poderem possuir esses possíveis vieses que nós podemos, de maneira mais fácil, eliminarmos no outro tipo de estudo. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos estudos experimentais. Esses estudos, eles podem ter um grupo controle ou não possuir esse grupo controle, podem ser controlados ou não controlados, e podem ser com ou sem randomização. Contudo, nós podemos fazer uma análise que a associação não significa exatamente causalidade, e é por isso que os estudos controlados, muitas vezes, eles se tornam mais eficientes que os estudos não controlados. Porque quando nós podemos fazer uma associação, nós podemos dizer que quando se vende mais sorvetes, mais pessoas se afogam, ocorre um maior risco de afogamento, mais pessoas se afogam naquela situação. Contudo, isso pode ser feita uma associação. É observado que os dois acontecimentos existem concomitantemente. Contudo, eu não posso tratar a maior consumo de sorvete como uma causalidade do fato das pessoas correrem um maior risco de afogamento. Para isso, eu preciso sempre utilizar mecanismos de controles, porque, por exemplo, nesse primeiro caso que eu citei, em dias mais quentes, vende-se mais sorvete, assim como as pessoas vão mais para a praia, vão mais para a piscina, e por isso acabam aumentando os riscos de afogamento. Então, existem outras causas que vão estar atuando. Essa é a importância de nós utilizarmos o
controle nesses estudos experimentais, porque se eu não tenho um mecanismo comparativo para avaliar as possíveis conclusões que eu cheguei com os meus estudos, torna-se cada vez mais complicado de eu verificar se essa associação que eu criei, de fato, se trata de uma causalidade ou não. E quanto ao fato das randomizações, esses grupos eu posso utilizar ou não uma randomização. Eu posso fazê-los de forma aleatória ou não. Ou eu posso definir esses grupos de acordo com critérios estabelecidos pelos pesquisadores. Contudo, quando nós utilizamos esses critérios, normalmente torna-se uma maior possibilidade de existirem vieses no desenvolvimento dessa nossa pesquisa, sobretudo o viés de seleção, já que o pesquisador vai ter uma opinião direta no grupo selecionado para receber determinada interferência, determinado tratamento. Aqui nós vamos falar um pouco dos ensaios clínicos randomizados. Esses ensaios, eles seriam semelhantes aos ensaios de coorte, como uma variação, contudo, com uma alocação aleatória e, claro, com a utilização de uma interferência para verificar o que esses indivíduos vão possuir. E ele seria o melhor tipo de estudo para avaliar a causalidade de fato. Um paciente aqui, um exemplo aqui que eu posso utilizar para explicar um pouquinho sobre esses tipos de estudos, seria partindo-se dessa pergunta. Em pacientes que possuem fibrilação atrial, prescrever rivaroxabana reduz o risco de tromboembolismo em 10 anos, quando comparados a prescrever varfarina. Aí, para analisar essa condição, nós precisaríamos inicialmente fazer um grupo controle para estabelecer o mecanismo comparativo entre os dois tipos de tratamento, entre os dois tipos de prescrição, e nós utilizaríamos também a randomização para deixar aquele estudo, aquela análise com o menor risco de vieses possíveis. A partir daí, nós faríamos uma filtragem para analisar o grupo que iria compor a nossa amostra, para analisar o grupo que estaria presente no nosso estudo, e nós faríamos inicialmente essa seleção daquele grupo. E quando eu falo que seria uma variação do coorte, porque tal qual os estudos de coorte, teriam grupos, de certa forma, submetidos aos mesmos protocolos, às mesmas situações, para que não houvessem situações que pudessem interferir nesses resultados. A partir daí, haveria-se um sorteio para definir quais indivíduos utilizariam varfarina como protocolo terapêutico e quais utilizariam rivaroxabana como protocolo terapêutico. A partir dessa definição de ambos os grupos, seriam avaliados se existe o caso de tromboembolismo no caso 1 e se existe o desenvolvimento de tromboembolismo no caso 2. Nós faríamos essa análise e, assim, desenvolveria uma incidência R, uma incidência W ou V, enfim. E essas incidências, elas poderiam ser comparadas para verificar, nesse nosso estudo, se de fato existe essa diferença, se de fato ela é uma diferença que pode ser considerada e ela no caso grande, se ela é compatível, se ela responde à pergunta do nosso estudo. Agora, é importante nós falarmos um pouquinho sobre os tipos de estudos secundários. Os tipos de estudos secundários, eles são estudos que não mais vão tratar diretamente o pesquisador com os indivíduos que estão sendo avaliados, com os casos, com os pacientes, com as situações, mas sim, eles serão uma forma de atualização, serão uma forma de tornar disponível à comunidade científica uma atualização dos estudos que se tem, do que se tem no meio científico sobre determinado assunto. O que se tem hoje disponível e que pode ser democratizado e pode ser resumido mesmo em um artigo que trabalhe com as melhores evidências disponíveis. Por isso, quando nós falamos de
um estudo de revisão, por exemplo, nós vamos verificar as bases de dados disponíveis para investigar alguma temática. Nós vamos verificar o que se tem atualmente, o que se sabe sobre determinado assunto. E, a partir daí, nós podemos começar a produzir o nosso trabalho. As revisões, elas podem ser de diversos tipos, podem ser integrativas, sistemáticas, narrativas, enfim, revisões bibliográficas, mas aqui nós vamos focar nesses dois tipos. E quais seriam as diferenças? Inicialmente, para elaborar uma revisão, deve-se seguir uma metodologia, deve-se seguir um guia, um protocolo, um mecanismo que vai guiar a produção dessa revisão. E nos diferentes tipos de revisão, nós temos diferentes protocolos para desenvolvê-la. Quando nós falamos sobre essa metodologia, seria importante estabelecer alguns passos. Nós deveríamos, por exemplo, todas as revisões seguem alguns passos que devem ser aplicados para que, em momento posterior, se tenha não só um estudo com peso, com evidência, mas que também possa se fazer um estudo fechado, um estudo que, quando avaliado, possa ser um estudo reproduzido em qualquer lugar, que outros pesquisadores possam reproduzir, chegando a conclusões semelhantes a que você chegou com o seu estudo, a partir do desenvolvimento. Algumas etapas que devem ser seguidas seriam, principalmente, inicialmente, a elaboração de uma pergunta-chave para aquela pesquisa. Nós faremos a elaboração de uma pergunta que deveria ser sempre clara e bem formulada, que tenha relevância científica, que tenha viabilidade a partir dos dados presentes nas bases de dados. Muitas vezes é interessante buscar uma pergunta com originalidade que ainda não tenha sido escrita, e a partir daí nós vamos buscar referências na literatura para basear essa nossa revisão, o que se tem atualmente. Nós vamos selecionar os melhores artigos para compor aquela nossa revisão, nós vamos reunir o material de interesse, o que se tem na atualidade, catalogar esse material, extrair os dados que estão presentes nesses artigos, extrair os dados que foram disponibilizados nesses artigos, e a partir daí nós vamos poder fazer uma avaliação metodológica daqueles artigos, nós podemos fazer uma análise para ver se aqueles artigos, eles de fato têm relevância, se eles de fato, as ideias dele, a partir das limitações, vão poder estar presentes no nosso artigo, para que ele possa ter importância, para que ele possa cumprir o que se foi definido na pergunta. Nós vamos posteriormente fazer uma síntese dos dados que foram apresentados, uma análise desses dados. Muitas vezes pode se acompanhar uma revisão de uma meta-análise para combinar esses resultados, para resumir essas conclusões e fazendo mesmo uma análise estatística para que esses resultados possam ser demonstrados de maneira mais eficaz. Além disso, é importante também nós avaliarmos a qualidade das evidências que estão sendo colocadas naquele nosso estudo, já que nós queremos produzir um estudo que esteja rico em conteúdo, que esteja trazendo, de fato, uma atualização sobre aquela temática que tenha uma relevância a partir da sua produção. E quando nós falamos dos diferentes tipos de revisão, o que mais teria um peso nessa diferença seriam as metodologias adotadas para cada tipo de revisão. Quando nós falamos de uma revisão sistemática, a metodologia utilizada seria diferente, por exemplo, de uma revisão narrativa, cujo o autor não precisa seguir um rigor metodológico tão definido para produzir aquele trabalho, para produzir aquele artigo. Mas, quando nós falamos de uma revisão sistemática, por exemplo, ela seria mais sistematizada. Existem como guias que vão fazer a delimitação daquela revisão, que vão orientar como aquela revisão deve ser escrita. E um dos principais guias que existem seria o Prisma, que ele vai guiar, ele vai definir como deve ser escrito desde o resumo daquela revisão, como deve ser escrita a introdução, como deve ser realizada a busca, quais são as etapas que devem ser seguidas por essa revisão
para que ela seja mais eficiente, para que essa metodologia seja sistematizada e possa, de fato, ser um trabalho de grande evidência, de grande peso, e que vá trazer influência, que vá poder servir o seu papel de atualizar, de manter as evidências disponíveis de maneira que possa ser utilizada pela comunidade científica como um todo e que também sejam evidências de alto peso, diminuindo os riscos de vieses, por exemplo, diminuindo o risco de quaisquer alterações que possam ter nesses estudos. Gente, essa foi a primeira aula. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, eu estou disponível para respondê-las. E muito obrigada. Bom, pessoal, boa noite. Depois dessa excelente aula da Luma, muito obrigado, Luma, por esse momento. Eu acho que todo mundo, seja quem não teve vivência na pesquisa científica, ou seja quem já teve vivência na pesquisa científica, sabe o quanto é importante essa temática, e se vocês aprenderam 5% do que foi falado aqui, eu muito vocês nessa caminhada dentro da produção, das produções científicas que a gente tem na academia. Bom, eu sei que eu comecei falando, mas eu vou me apresentar. Eu sou o Davi Gabriel Barbosa. Eu estou no 8º semestre, sou monitor de algumas carinhas que eu já estou reconhecendo aqui. Mas eu vou dar a segunda parte da aula, falando sobre como produzir um resumo para um congresso, principalmente focando em revisão sistemática, que é o que vocês vão fazer dentro do Scientific Time. E eu já quero agradecer, primeiramente, pelos coordenadores dessa atividade estarem dando continuidade. Para quem não sabe, eu era o antigo diretor de pesquisa da IF. Agora a gente está, essa diretoria está nas mãos do Eric, que está fazendo um trabalho incrível, e vocês que estão tendo em contato sabem disso. E então é um prazer muito grande estar aqui compartilhando esse momento com vocês e compartilhando um pouquinho da minha experiência dentro da pesquisa científica, que é algo que vocês vão ver o quanto que é necessário, tanto na nossa formação acadêmica como no nosso futuro profissional. O nosso ambiente de atuação médica, ele é envolvido por medicina baseada em evidência. E todas essas medicinas, e todas essas áreas da medicina baseada em evidências são baseadas justamente em busca de bases de dados, em busca de artigos científicos, aqueles mais relevantes, aqueles que a gente precisa ter para poder orientar uma conduta dentro do ambulatório. Então, como eu estou no 8º semestre, um pezinho dentro do internato, eu sei o quanto isso é importante. Dentro do ambulatório, a gente precisa ter essas atualizações sobre todas as temáticas que a gente aprende dentro da medicina. Então, um pouquinho do que eu vou falar aqui, vocês vão conseguir aplicar até mesmo na vida acadêmica prática de vocês. Então, sem mais delongas, não vai ser uma palestra rápida, eu vou tentar fazer uma metodologia um pouco diferente, mostrando mais a prática mesmo do que vocês vão conseguir fazer nessa atividade. E eu espero que vocês aproveitem. Qualquer dúvida, vocês podem parar. Muito importante que vocês interajam e, enfim. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês podem estar compartilhando, né? Alguém pode me confirmar? Pode ser no chat ou... Está compartilhando. Tá bom, perfeito. Então vamos lá, vamos começar. Eu sou responsável por dar essa segunda parte do nosso primeiro dia, que é justamente a parte sobre como escrever um resumo para um congresso. Só que eu não vou dar uma palestra tradicional. Eu já dei essa aula algumas vezes e eu percebi que a parte mais prática dessa aula, a parte mais proveitosa dessa aula é mostrar como realmente é feito isso. Eu só quero iniciar falando para vocês que dentro da possibilidade da gente submeter um resumo num congresso, eu tenho duas formas de fazer isso. É a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Tanto quem já tem experiência sabe disso, como quem não tem experiência, vocês vão ficar sabendo agora como é que a gente vai fazer um resumo para um congresso.
Eu vou pegar o TCA, que todo mundo aqui já tem vivência, e mesmo quem está começando agora já sabe pelo menos o que é, que a gente tem que fazer um trabalho de conclusão anual, enfim, e no final desse trabalho a gente tem um artigo completo, um trabalho mesmo desenvolvido com várias páginas, enfim, várias seções. E esse artigo completo a gente geralmente submete numa revista. Só que todas as vezes que a gente faz o TCA, a gente faz um resumo também desse artigo completo, que vem logo no iniciozinho do trabalho. Esse resumo é o que, os congressos, eventos científicos, simpósios, enfim, costumam aceitar para a gente apresentar como trabalho científico. Então, 99% das vezes que vocês verem um evento científico, um congresso principalmente, como, por exemplo, o que vocês vão submeter, que é o Congresso Mundial de Cardio, eles aceitam resumos. E esses resumos são bem simples, bem pequenos, assim. O último congresso que eu submeti foi o Congresso de Nefrologia Pediátrica, que vai ter aqui em Belém, em junho, e ele pedia 300 palavras. É um resumo mínimo, um resumo que dá para fazer de maneira muito rápida. E, geralmente, é assim a dinâmica de um congresso que aceita esses trabalhos científicos. Então, como eu falei para vocês, existem duas formas da gente submeter um resumo no congresso. Ou eu vou pegar o resumo de um trabalho completo que eu já tenho, como, por exemplo, o TCA. Eu vou pegar o resumo do meu TCA e vou jogar no congresso. Vou submeter o resumo dele lá no congresso. Já que foi uma pesquisa que eu já fiz, um artigo completo que eu já fiz, que eu já elaborei, e eu vou pegar esse resumo e vou submeter no congresso. Essa é a primeira forma de submetermos um resumo em um congresso ou evento científico. A segunda forma é partindo basicamente do zero. Eu vou fazer somente um resumo para poder submeter no congresso científico, não necessariamente tendo previamente um artigo completo. Então, por exemplo, nesse Congresso Mundial de Cardio, eu posso pegar lá na minha liga e posso montar um grupos de pesquisa, grupos de pessoas que vão se reunir para fazer um resumo para submeter nesse congresso. Então, é algo que a gente parte do zero, a gente não tem trabalho nenhum pronto, só elabora o resumo para poder jogar para o congresso. E depois, se o resumo ficar muito bom, se os avaliadores do congresso avaliarem de uma maneira muito positiva esse resumo, a gente pode, basicamente, expandir esse resumo fazendo dele um artigo. Então, resumindo essa primeira informação dessa segunda aula, basicamente, a gente tem duas formas. De novo, novamente, eu preciso repetir porque eu quero que vocês entendam isso. A gente tem duas formas de fazer um resumo para congresso, até mesmo porque tem pessoas que nunca tiveram essa experiência aqui, mas que devem saber disso. A gente sai de um artigo completo e leva o nosso resumo desse artigo completo para o congresso, ou a gente faz um resumo do zero, submete no congresso e depois expande para um artigo completo. E é essa segunda forma que a gente vai fazer aqui. Davi, pelo amor de Deus, como é que a gente faz isso? Primeiro, eu vou mostrar para vocês bem na prática mesmo. A gente faz isso com base nas normas de submissão do Congresso. O que são as normas de submissão? Todo congresso científico que aceita trabalhos, eles têm algumas normas e regras para a gente seguir no momento que a gente vai submeter esse trabalho. Por exemplo, o Congresso Brasileiro de Cardiologia. Eu acredito que é esse que vocês vão submeter trabalhos. A gente tem o site do evento. No site do evento tem a página principal falando sobre o evento, tem a programação, tem a agenda oficial, tem os canais de comunicação, enfim. E logo aqui tem escrito temas livres. Temas livres significa trabalhos científicos que eles vão abrir submissão. O que significa abrir submissão? Eles vão permitir com que a gente jogue trabalhos, que eles julguem, e se for aprovado ou não, a gente aprova, a gente apresenta nesse congresso. Então, bem aqui, eu apertei em temas livres e abriu nessa página. Essa página aqui, ela vai dar origem às principais informações que a gente tem que ter sobre a submissão dos resumos que a gente vai fazer nesse congresso. Então, todo congresso, gente, que aceita resumos, tem essa seção aqui falando sobre essa submissão. Como é que acontece, que tipo de resumo eles aceitam. Vocês acabaram de ver uma aula sobre tipos de estudo. Os congressos, eles costumam trazer nas suas normas de submissão os tipos de estudo que eles aceitam. Então, aqui vocês estão vendo, aqui em azul, consulte as normas para a submissão de temas livres. A gente aperta aqui e dá origem a esse documento. Esse documento aqui, ele traz tudo que a gente precisa saber
para poder fazer o nosso resumo para esse congresso. O que esse documento traz? De novo, novamente falando, todo congresso, todo evento científico traz essas normas de submissão no site. Todo evento científico que aceita trabalhos científicos. Não é todo evento científico, por exemplo, tem congressos que não aceitam trabalhos para serem apresentados. O congresso só vai ter palestras e enfim. Mas a maioria dos congressos aceitam trabalhos científicos, principalmente mundiais, brasileiros, enfim. Então, todos eles trazem essas normas de submissão. E nessas normas de submissão vem apresentando o que é o congresso, o período de submissão, como é que a gente vai ter, né, de submissão, enfim, de tempo, no caso. Aqui mesmo no site estava mostrando, ó, novo prazo para submissão, até 12 de maio, ou seja, a gente tem até 12 de maio para poder submeter o nosso resumo, enfim. E aqui vem falando informações gerais. É obrigatório que os trabalhos sejam submetidos em língua inglesa, calmem, que nesse sentido aqui a gente faz um resumo em português e depois a gente pega uma pessoa mais experiente em relação à tradução, que consiga traduzir para a língua inglesa. Isso daqui nem é um bicho de 7 cabeças, isso daqui geralmente acontece em congressos mundiais, então fiquem acostumados com isso. E vem trazendo as etapas que a gente tem que fazer para poder submeter. Tá, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de mais importante nessas normas de submissão. A gente tem o tipo de trabalho, como eu falei para vocês. Como eu falei, a Luma acabou de falar sobre os tipos de estudo que a gente pode desenvolver. E um dos estudos que ela falou foi o relato de caso. O relato de caso, basicamente, é um trabalho em que a gente vai relatar alguma coisa interessante que a gente viu na nossa prática, algum caso interessante, inovador, alguma terapêutica inovadora, ou alguma história natural da doença que a gente viu que não seguiu o padrão que costuma seguir dentro daquela doença. Então, tudo que é de interessante, de diferente, a gente coloca no relato de caso e tenta submeter no resumo. Não é isso que vocês vão fazer. A categoria do resumo de vocês vai estar aqui nos trabalhos que não são relatos de caso. Esses trabalhos que não são relatos de caso, eles deixarem aberto. Pode ser, por exemplo, uma revisão sistemática, que é o que justamente vocês vão construir. Como a Luma falou, uma revisão, basicamente, é um trabalho em que eu vou ver tudo que está sendo produzido e publicado sobre determinado assunto. Para esse congresso, inclusive, eu fiz na minha liga um trabalho sobre, eu acho que foi cardiotoxicidade de alguns medicamentos que são utilizados em quimioterapia. E daí, o que está sendo falado sobre isso nos últimos 5 anos? Então, esse era o meu objetivo, ver o que estava sendo produzido nos últimos 5 anos sobre essa temática. E daí, com base nessa pergunta de pesquisa, a gente vai e coleta todos os artigos que foram publicados em determinada base de dados. Vou explicar isso com calma para vocês, mas a gente pega todos os artigos que estão sendo publicados e que são interessantes sobre aquela temática e inclui no nosso estudo. Então, a gente vai fazer basicamente como se fosse um resumão de tudo aquilo que tem importante sobre o assunto. E o nome disso é revisão de literatura. E tem vários tipos de revisão. A Luma mostrou os 2 mais importantes para a gente, que é da medicina e da área da saúde, que é a revisão integrativa e a revisão sistemática. Sendo que a revisão sistemática ela é uma revisão que basicamente segue algumas regras. A gente pode incluir só estudos que têm de um tipo, ou seja, a gente não pode incluir numa revisão sistemática um estudo transversal e outro experimental. Não, a gente tem que escolher um tipo de estudo para poder incluir na nossa revisão. Então, basicamente, quando ele fala não relato de caso, significa que uma revisão sistemática pode estar inserida, a gente pode submeter uma revisão sistemática aqui nesse congresso. Até aqui alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Pode seguir, alguém pode me dar o ok, conversem comigo, só me deem sinal de vida. Eu sei que a gente está quase 8 horas da noite, mas eu prometo que vai ser mais tranquilo. Tudo certo? Podem mandar no chat, ok? Tá, tudo ok. Vamos lá. Tá tudo certo, né? Tá, vamos lá. Aqui, um outro ponto muito importante. Todas as normas de submissão dos congressos trazem as temáticas que eles querem que a gente aborde. O congresso é de cardiologia, então vem temáticas associadas ao tema cardiologia. Cardio-oncologia, anticoagulantes, dislipidemia, enfermagem, nutrição, educação física no contexto da cardiologia,
psicoterapia no contexto da cardiologia, hemodinâmica e intervenções terapêuticas dentro do contexto da cardiologia, cirurgias cardiovasculares, enfim. COVID e sistema cardiovascular, eu ia falar, parece a Anitta, né? Bilíngue aqui. COVID e sistema cardiovascular. Então, aqui eles trazem, todas as normas de submissão trazem esses temas, e a gente tem que fazer um resumo que esteja dentro dessas temáticas. Então, a gente não pode fugir. Se eu estou abordando um congresso de cardiologia, eu não vou falar sobre um tema de GO que não tem nada a ver sobre cardiologia. Então, isso daqui a gente usa como orientação para a gente escolher a temática dos nossos estudos. Tudo certo? Tranquilo. Essa é uma outra informação muito importante. Aqui a gente tem... Tá, calma, eu passei uma informação. Não, tá certo. Aqui a gente tem algumas regrinhas que a gente vai seguir, que é basicamente a formatação desse resumo. Tem que ter o texto, que é basicamente o resumo. Tem que ter palavras-chave. Essas palavras-chave, elas são palavras que basicamente demonstram as principais temáticas que estão envolvidas no nosso resumo. Então, trazendo um pouco para aquela temática que eu falei para vocês. Cardiotoxicidade por quimioterápicos. Então, eu vou colocar as 3 palavras-chave. Cardiotoxicidade, eu acho que é uma palavra-chave que tem até no Dex, inclusive. Neoplasias e quimioterapia, que é terapêutica em relação à oncologia. Então, eu escolhi 3 palavras-chave que resumem basicamente a temática principal do meu resumo. E isso a gente tem que fazer dentro de um resumo. O nome dos apresentadores, o nome dos autores, a instituição, os autores, todas as normas de submissão vêm com essas regras. Eles aceitam, no caso, até 12 autores por resumo. Eu acho um número muito alto. Geralmente não vem com esse número tão alto assim. É uma exceção esse congresso, mas geralmente eles aceitam 6 autores, 7, 8. É o número médio. Esse número 12 já é um pouco mais alto, mas é algo que a gente pode aproveitar, claro, chamar vários amigos para construir esse resumo e deixar o processo mais dinâmico. Quanto mais gente, melhor, no caso. E isso daqui é um ponto muito importante, gente. Esse daqui, vou até dar uma aproximada. Estrutura recomendada para não relatos de caso. Eu vou usar isso daqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse resumo. A gente tem uma estrutura a ser seguida dentro de um resumo. Cada congresso pede uma estrutura que pode ser diferente. Geralmente, a estrutura vem com o quê? Introdução, objetivo do estudo, metodologia que a gente seguiu, resultados e conclusões. No entanto, por exemplo, esse congresso de nefrologia pediátrica, eu vou mostrar para vocês, ele não pedia introdução. Então, o resumo já começava com os objetivos. Então, vinham os objetivos, depois metodologia, depois resultados e depois conclusão. Era essa a estrutura que ele pedia para uma revisão sistemática, por exemplo. Então, a gente vê que muda de congresso para congresso. Nesse daqui, ele já pede a introdução, tá bem aqui. Introdução e ou fundamentos. Então, a gente já tem que abordar essa temática. A introdução, basicamente, é aquele momento que a gente traz os conceitos principais que estão envolvidos na nossa temática. E reparem, esse daqui foi o limite de palavras, acho que foi 400 ou 500 ou 300, enfim, palavras para esse congresso de nefrologia pediátrica. E olhem como é pequeno esse resumo. Então, geralmente, os resumos, eles são bem pequenos mesmo, os resumos que esses congressos pedem. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito sucinto. A introdução, por exemplo, ela não pode ter mais de 3, 4 linhas. 3 linhas de introdução já é o suficiente para abordar a nossa temática de uma forma direta, mas de uma forma que, de fato, aborde todos os pontos que são necessários para mostrar o que o meu estudo vai abordar, qual temática o meu estudo vai abordar. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito sucinto e isso é muito importante que vocês entendam. Por isso que a prática de fazer resumos para congresso é muito dinâmica, gente. Se vocês se juntarem com 5 amigos, 4 amigos, enfim, o que é o que vai acontecer no Scientific Time, que vocês vão se reunir com um grupo de pessoas e vocês vão dividir funções. Um vai ficar responsável pelo objetivo, outro pela introdução, outro pela metodologia, outro pelos resultados.
2 pessoas para o resultado, que é uma parte um pouquinho maior, e 1 pessoa para a conclusão. E quando a gente divide essas funções, fica muito mais dinâmico. A gente consegue fazer um resumo como esse, digamos que em 1 dia, 2 dias, 3 dias, enfim, parece ser um pouco impossível assim, mas de fato é algo que a gente consegue fazer tendo experiência e tendo essa dinamicidade. Claro que vocês vão precisar da ajuda dos coordenadores, principalmente as pessoas que não têm experiência com isso, mas saibam que daqui a algum tempo, principalmente para quem não tem experiência e para quem já tem, já sabe disso, daqui a algum tempo vocês vão estar fazendo isso de maneira assim medular. Isso daqui vai ser algo que vai ser muito prático para vocês. Então, tá, esse é um ponto muito importante, a introdução traz os conceitos principais, o objetivo de estudo traz aquilo que a gente quer alcançar dentro de um trabalho científico, os métodos traz aquilo que a gente fez para poder fazer o nosso resumo, os resultados traz basicamente o que a gente conseguiu, de fato, de dados, numa revisão sistemática, por exemplo. A gente tem os pontos mais importantes que aqueles estudos que a gente incluiu trouxeram. Então, a gente vai e apresenta isso dentro dos resultados. E as conclusões, basicamente, como se fosse uma resposta aos objetivos, e a gente traz os nossos resultados principais de maneira bem resumida. Então, basicamente, assim, eu sei que é muita coisa, mas dentro da prática de vocês, de elaboração de resumo, vocês vão ver que cada uma dessas partes é muito importante, muito tranquilo de ser feito. Olha aqui. O sistema disponibiliza, esse ponto muito importante, de 1.000 a 2.500 caracteres, incluindo espaço para o texto do resumo. Isso daqui significa o tamanho do resumo que eles querem. Eles podem dar em palavras e eles podem dar em caracteres. Como é que eu vejo isso? Vou ensinar para vocês aqui no Google Docs como é que a gente vê. A gente seleciona o nosso resumo e a gente vai aqui em ferramentas e coloca em contagem de palavras. Aqui vai aparecer quantas palavras tem. Ó, esse resumo foi com 300 selado, assim, que era o limite de palavras que a gente poderia fazer para esse congresso. E tem os caracteres. Aí tem os caracteres não contando espaço, que aí dá 2.031 caracteres, e caracteres excluindo, na verdade, caracteres contando espaço, que dá 2.031, e caracteres excluindo espaços, que dá 1.733. Nesse caso aqui, desse resumo, desse congresso de cardio, eles vão aceitar até 2.500 caracteres. Então, por exemplo, esse nosso resumo ele estaria dentro do padrão, justamente porque ele tem 2.031 caracteres ao seu todo. Então, basicamente, a gente está num número bom. Inclusive, a gente poderia colocar mais coisas até chegar em 2.500. Então, basicamente, esse é o limite de palavras e termos e caracteres que a gente pode fazer dentro de um resumo. E todas as normas de submissão trazem esse limite de palavras. Então, como vocês podem ver, eles não pedem artigo completo. Na minha vida acadêmica, eu já estou 4 anos dentro da universidade, 4 anos produzindo. Então, dentro da minha vida acadêmica, eu vi 1 ou 2 congressos que pediram artigos completos e que deram a possibilidade da gente submeter artigo completo, mas isso não é normal de acontecer. O normal mesmo é eles aceitarem resumos. Aí eles trazem as orientações sobre referências, como é que a gente deve colocar as nossas referências. Eles trazem orientações até mesmo sobre a nossa metodologia. Ele está falando, inclusive, aqui sobre revisões sistemáticas, que serão aceitos trabalhos com a metodologia Prisma ou Quorum. Vocês vão fazer possivelmente a Prisma, que é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, como é que a gente constrói. É bem tranquilo, bem simples, de verdade, é algo que a prática mostra muito para a gente, mas a teoria em si não é tão monstruosa assim. Parece um bicho de 7 cabeças para quem não tem contato com a pesquisa científica, mas é muito tranquilo. E ele traz essas normas, gente, gerais mesmo, ele traz algumas regras, considerações gerais sobre isso, em relação, por exemplo, à aprovação, quantos resumos vão ser publicados para serem apresentados como e-pôster. E aqui eu já falo para vocês sobre um outro ponto. No evento científico, quais são as possibilidades de apresentação que a gente pode ter? Basicamente, a gente pode apresentar o nosso resumo em forma de e-pôster ou em forma de apresentação oral. E depende do evento, depende do congresso. Tem congressos que abrem só para apresentação oral, tem congressos que abrem só para e-pôster e tem congressos que abrem para os dois. Qual é a diferença, Davi, entre eles? Quando a gente fala sobre e-pôster,
a gente fala basicamente sobre um pôster, um banner mesmo, ou digital, ou até mesmo aqueles banners físicos mesmo que a gente leva e pendura lá, onde os avaliadores vêm e você tem um tempo de 3, 5, 7 minutos, um tempo bem reduzido para falar sobre o seu trabalho. Geralmente é assim. E esse trabalho, esse banner, fica exposto para todo mundo que está participando do evento. Então, é uma forma muito legal de divulgar os seus resultados, divulgar os seus trabalhos. Então, essa é a primeira forma que a gente tem de apresentar o nosso trabalho. A segunda forma é a apresentação oral. Geralmente, os trabalhos que são melhores avaliados, os 10 primeiros colocados, os 20 primeiros colocados, são chamados para serem apresentados oralmente, onde a gente faz um PowerPoint mesmo, uma apresentação, que nem essas que a gente faz na UEPA, leva para o congresso e explica o nosso trabalho por meio dessa apresentação, num tempo maior de 10, 15 minutos, 20 minutos, onde a gente tem possibilidade de mostrar melhor os nossos resultados, e isso significa que o trabalho foi muito bem avaliado. E, inclusive, se eu não me engano, esse congresso aqui ele vai dar premiação. Eu estava até vendo, eu até me assustei, ó. Tá vendo? Primeiro lugar, R$ 1.500, é um bom dinheirinho para quem está precisando aí. Então, vamos focar nessa produção. Segundo lugar, R$ 1.000. Então, eles dão premiações para os trabalhos que vão ser apresentados, enfim. Então, isso é muito legal, essa é uma experiência muito boa. E, inclusive, no Lattes de vocês, no currículo de vocês, tem uma parte que a gente coloca só essas conquistas. Eu já ganhei 5 prêmios científicos. E os 5 estão lá no meu Lattes. Então tá lá, menção honrosa por melhor trabalho, segundo melhor trabalho, terceiro melhor trabalho apresentado em determinado congresso. E isso conta muito para residência, para pós-graduação, enfim, até mesmo para processos dentro da universidade. Eu posso citar para vocês, por exemplo, o processo do LCE. O LCE, o Laboratório de Cirurgia Experimental, ele tem uma etapa que é a análise de currículo. Basicamente, essa etapa é para desempatar, para ver se a pessoa sabe produzir, para ver se a pessoa produz. Quando eles abrem o currículo da pessoa e eles veem que a pessoa já tem produções e já tem até mesmo premiações com essas produções, eles dão um pontinho a mais, eles dão um voto de confiança a mais e isso ajuda vocês a entrarem nesse processo seletivo. Então, eu estou dando até mesmo um exemplo de dentro da universidade que vocês vão seguir. Editar de estágio, editar de ligas acadêmicas onde tem entrevista com apresentação de currículo. Então, em todos esses momentos, vocês podem usar isso como estratégia para justamente autopromover vocês mesmo, no sentido de conseguir entrar nesses processos seletivos. E depois, em pós-graduações, a gente aproveita isso também. Então, além dessa apresentação de trabalho, a gente pode ter esse certificado de premiação também. Aí tá. Um outro ponto, já que eu citei um último ponto sobre normas de submissão, enfim, sobre essas coisas mais gerais, antes de passar de fato para elaboração de um resumo. Prometo que vai ser rápido, prometo que vai ser tranquilo, espero que vocês estejam acompanhando. Mas um último ponto que eu queria falar é, dentro de uma apresentação, de uma submissão de um trabalho num evento científico, a gente pode ter 3 certificados. O primeiro certificado é aquele que fala que você apresentou o trabalho científico, seja em pôster, seja em apresentação oral. O segundo certificado é de publicação. Reparem, todas as vezes que a gente tem um congresso, na verdade não todas as vezes, mas 90% das vezes que a gente tem um congresso, os resumos que são apresentados, aceitos e apresentados no congresso, eles são publicados nos anais desse congresso. O que é os anais desse congresso? Basicamente um caderno, um livro, onde a gente tem todos os artigos que foram submetidos e aceitos no Congresso e que são publicados em determinada revista. E isso conta como publicação. Lá no Lattes tem uma parte lá, trabalhos publicados em anais e apresentados em congressos. Isso vocês vão ver com o tempo, quem não teve contato ainda com o Lattes e quem já teve sabe disso. Então, é o segundo tipo de certificado que a gente pode receber. O terceiro tipo de certificado é basicamente o de premiação que eu falei para vocês. Então, de uma submissão, a gente pode ter 3 certificados diferentes e, deixando bem claro, esse certificado de publicação é diferente se vocês publicarem um artigo completo. Vocês podem publicar o resumo nos anais do Congresso, mas vocês podem publicar também o artigo completo em uma revista diferente. Então, já conta como uma outra publicação também. São publicações diferentes, mesmo que de um mesmo trabalho. Algumas pessoas têm dúvida sobre isso, na verdade, muitas pessoas têm dúvida sobre isso, mas é assim que funciona. Tudo certo até aqui, gente? Inclusive, eu acho que esse trabalho, esse congresso, ele vai
submeter, vai publicar os trabalhos. Tá, eu vi em algum lugar. Tá aqui. Os resumos de todos os trabalhos aprovados serão publicados no suplemento eletrônico, ou seja, nos anais, dos arquivos brasileiros de cardiologia e da Global Health. Então, é algo bem legal, bem interessante, que vocês podem contar como publicação. Tudo certo até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém pode me dar Olha, está em dólares, eu não tinha nem visto. Olha, tá vendo só? Então tá, vamos lá. Agora a gente vai falar basicamente sobre como que a gente vai fazer o nosso resumo. Tá, vamos com calma. Tá, deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem aqui, tudo certinho, beleza. Vamos com calma aqui, que essa parte é bem interessante de vocês entenderem. Isso daqui é um exemplo real, tá, gente? Isso daqui foi eu que fiz. Eu fiquei responsável por fazer a parte da metodologia e a parte de iniciar a revisão sistemática para esse resumo que a gente construiu para o Congresso de Nefrologia Pediátrica. Então, tem até o nome de algumas pessoas aqui, mas tudo bem, não tem problema. Mas esses são os autores, esse é o tema da pesquisa. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é basicamente escolher a temática da nossa pesquisa. Como é que eu escolhi a temática? Eu abri o site do Congresso de Nefrologia Pediátrica. Eu abri lá em programação. Eu não abri nem nas normas de submissão. Isso é um macete que eu estou dando para vocês. Macete de alguém que tem prática nisso e que dá muito certo às vezes. Na programação, eu vi quais eram os assuntos que eles iam abordar nas palestras do Congresso. E um dos assuntos, uma das rodas de conversa que eles iam fazer, numa das sessões principais, era sobre cirurgias minimamente invasivas em nefrologia pediátrica. Eu falei, caramba, se eles vão fazer uma roda de conversa sobre esse determinado assunto, quer dizer que eles estão interessados em abordar esse assunto dentro desse congresso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho voltado para esse assunto. Então, eu fiz um trabalho, uma revisão sistemática sobre cirurgia minimamente invasiva, e como eu sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Oncologia, e eu fiz esse trabalho por lá, a gente envolveu tumores renais na temática. Então, o trabalho foi sobre cirurgia minimamente invasiva para tumores renais pediátricos. Análise sistemática, quer dizer que é uma revisão sistemática de 10.751 casos. Isso daqui vocês vão entender com o tempo. Tá, aí a gente traçou os objetivos, uma pessoa ficou responsável pelos objetivos, que é justamente analisar os resultados de cirurgia minimamente invasivas de tumores renais na população pediátrica, buscando por evidências científicas disponíveis na literatura em base de dados. Vamos lá, Davi, não entendi nada, não entendi o que tu falou, grande parte do que tu falou, então vamos com calma. O que é uma base de dados? Eu vou mostrar para vocês essa base de dados aqui, que é a mais importante, a mais, na verdade, tranquila, basicamente, da gente realizar revisões, que é a BVS, que é o portal da BVS, Biblioteca Virtual em Saúde. Ela é uma base de dados. O que isso significa? Ela é um site, digamos que um guarda-roupa virtual de todas as pesquisas que são, na verdade, não todas, mas as pesquisas que são publicadas nos bancos de dados mundiais. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa, só mostrando para vocês bem rapidinho, vou clicar aqui em busca avançada. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre neoplasias renais, eu vou colocar aqui neoplasias renais e vou colocar aqui tumor de Wilms, que é um dos tipos de neoplasia renal que a gente tem. Vou pesquisar. Aqui vai aparecer quase todos, na verdade, os artigos que foram publicados nessas bases aqui e que estão disponíveis para a gente ler. Então, a gente tem vários artigos em inglês, português, espanhol, enfim, de vários tipos de estudo sobre a temática que eu coloquei lá. Então, isso que é uma base de dados. A gente coloca uma palavra aqui, um descritor, que eu já vou mostrar para vocês o que é. O descritor da nossa temática, do que a gente quer abordar no nosso resumo. E aqui vai aparecer os artigos que foram publicados ultimamente, ou até mesmo nos últimos anos, enfim. Isso a gente coloca pelos filtros, eu vou mostrar para vocês. Então, base de dados é isso. Então, revisão de literatura, não existe só a BVS, tá, gente? Existe PubMed,
existe Lilacs, existe até mesmo o Google Acadêmico, é uma base de dados, não tão utilizadas para fazer revisões, porque eles têm pesquisas que são consideradas pesquisas que não são tão boas assim, ao mesmo tempo que eles têm pesquisas boas, mas na via de dúvidas a gente utiliza a BVS e a PubMed, ou até mesmo outras, né, que Index, enfim, Lat Index, eu acho, o nome da base de dados, enfim, a gente pode utilizar essa. Então, a revisão de literatura é isso. Eu vou abrir uma base de dados, 1, 2, 3, quantas eu quiser, e vou ver quais os artigos estão sendo publicados sobre a nossa temática. Nossa, Davi, é tão simples assim? Em teoria é. No entanto, existe todo um passo a passo para a gente seguir. Uma revisão de literatura, por exemplo. Eu escolhi revisão sistemática. Esse é um método que eu consigo fazer. Eu abro esse docs e sempre vou colocando as principais informações sobre o que eu quero fazer. A revisão que eu escolhi foi sistemática. Então, eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero incluir estudos de só um tipo. O banco de dados. Eu abri a BVS, eu abri a PubMed, vi que a PubMed tinha muitos trabalhos, muitos estudos publicados, alguns estudos que não eram interessantes para mim, então eu não quis envolver a PubMed aqui, apesar da PubMed ser muito bem avaliada. E então eu escolhi só a BVS. Geralmente, quando a gente vai submeter um resumo num congresso, a gente tende a escolher só uma base de dados, viu, gente? Justamente porque essa é uma elaboração mais dinâmica. A gente faz em dias, em 1 semana, 2 semanas. Então, é algo que a gente consegue fazer se a gente escolher só uma base de dados. Então, beleza. Essa é uma dica para vocês. Se vocês querem fazer um resumo do zero, uma revisão sistemática, para um congresso, utilizem só uma base de dados. Se, por exemplo, for uma temática que tenha poucos artigos publicados, aí sim eu posso utilizar 2 bases de dados, enfim. E isso a gente vê a partir dos resultados lá. Lembra que eu pesquisei uma temática e vi que vários assuntos, vários artigos estão lá publicados, 6.000 artigos, enfim. Geralmente isso acontece, tem algumas vezes que não acontece, como eu vou mostrar para vocês aqui. O que são os descritores? Vou fazer ao vivo com vocês. O DEX. Basicamente, o que é esse DEX? Se a internet me ajudar. Mas eu acho que vai. Tá, deixa eu pesquisar aqui. DEX. O DEX é como se fosse uma biblioteca. Nossa, tá pegando a internet? Tá aqui. Gente, vocês estão me escutando? Não sei se caiu a internet. Tá, beleza. O DEX. Imagina vocês que vocês estão fazendo um ditado para uma professora de português lá na 7ª série. E ela pede para vocês utilizarem termos técnicos. Na 7ª série, é claro que a gente vai escrever algumas palavras erradas. Ela mandou fazer um ditado sobre, uma pesquisa experimental em ratos, como é que acontece, não sei o que e tudo e tal. Então, vai ter termos técnicos que a gente não vai saber utilizar. Então, o nosso instrumento para poder utilizar os termos certos é o dicionário. A gente pega um dicionário de português e utiliza para fazer o nosso ditado. É a mesma coisa com a revisão da literatura. Quando a gente vai fazer uma revisão, a gente precisa, aqui na BVS, bem aqui onde eu mostrei para vocês, aqui em busca avançada, nesses locais em que eu vou colocar os meus termos, eu não posso escrever qualquer coisa aqui. Se eu vou fazer um trabalho sobre neoplasia renal, eu não posso colocar câncer renal. Isso vai me gerar resultado? Vai aparecer alguns artigos sobre. No entanto, não vai aparecer os artigos certos, não vai aparecer todos os artigos, justamente porque eu não utilizei os termos técnicos, o termo técnico. E o termo técnico é exatamente esse, neoplasias renais. Quer ver? Eu vou colocar aqui no DEX, eu pesquisei DEX no Google, abriu essa página aqui. Na verdade, não sei por que abriu essa. Tá demorando um pouquinho, vamos lá. Tá aqui. É essa página que vai abrir. E bem aqui, a gente vai procurar o nosso termo. Se eu quero saber sobre câncer renal, eu vou pesquisar câncer renal. Para ver se vai aparecer alguma coisa. Não apareceu câncer renal, vocês estão vendo? Mas o que apareceu? Neoplasias renais. Esse é o descritor
essa é a palavra, a frase que a gente vai colocar aqui na nossa base de dados para procurar os nossos artigos. Então, isso daqui é algo que vocês têm que fazer sempre numa revisão integrativa ou numa revisão sistemática da literatura. Procurem pelos termos certos, senão vocês não vão fazer uma pesquisa qualitativa. Vocês vão fazer uma pesquisa errada, com vários vieses, onde não vai aparecer todos os estudos que vocês deveriam ter nos resultados dos artigos que aparecem. Então, sempre tentem. Tem vezes que vai ser um estresse isso daqui, eu vou ser bem sincero com vocês. Tem vezes que a gente coloca um termo, vai pesquisando e não dá resultado, vai colocando sinônimo, até que um momento vai aparecer algo. E isso daqui vocês podem utilizar, inclusive, para palavras-chave do resumo de vocês. Lembra que eu falei que todo resumo tem que ter palavras-chave, de 3 a 5, basicamente, os congressos pedem? Então, vocês não vão colocar qualquer palavra-chave, pesquisem um descritor técnico, científico, que aí vocês já vão colocar palavras que vão, caracterizar melhor o resumo de vocês e de uma forma técnica, de uma forma cientificamente correta. Então, isso daqui é o DEX. Então, eu preciso desses descritores para eu fazer minha pesquisa nas bases de dados. A minha pesquisa na base de dados vai ser com base nesses descritores. Eu vou procurar artigo com bases nos descritores que representam a temática que eu quero. Então, dentro do meu assunto aqui, que é cirurgia minimamente invasiva para tumores renais pediátricos, qual foi os descritores que eu encontrei? Neoplasias renais, criança e procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Esse procedimento cirúrgico minimamente invasivo foi muito difícil de encontrar. Eu estava procurando o nome da cirurgia mesmo do tumor renal minimamente invasivo, não encontrava, enfim. Nefrectomia, enfim. Todos os nomes eu estava tentando e eu cheguei nesse nome mais geral, mas que conseguiu dar o resultado. Então, esses descritores, basicamente, vai ser a nossa estratégia de busca. E é muito importante que vocês coloquem sempre assim, gente, de maneira organizada, porque tudo isso aqui vem lá na minha metodologia do meu resumo. Na verdade, para esse resumo, eu nem fiquei responsável pela metodologia, eu só fiquei responsável por iniciar a revisão sistemática. Só que como eu coloquei dessa forma organizada, a pessoa que fez a metodologia teve muita tranquilidade para fazer. Porque, basicamente, ela redigiu em forma de parágrafo o que eu coloquei lá, que foi uma revisão sistemática da literatura, com buscas na Biblioteca Virtual da Saúde, usando os descritores neoplasias renais, criança e procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Tudo certo? Então, isso daqui é muito importante que vocês tenham essa organização. A gente utiliza alguns filtros. A utilização desses filtros é basicamente por conta de um dos mantras que a gente tem dentro das revisões da literatura. Quando a gente faz uma revisão, a gente tem que fazer revisão que seja atual. Ou a gente faz dos últimos 10 anos, ou a gente faz dos últimos 5 anos. Geralmente é 10 ou 5, mas eu já vi revisões de 6 anos, de 4 anos. Vai depender muito do número de artigos que vocês encontrarem. Então, nesse assunto aqui, com esses descritores, eu coloquei últimos 5 anos. Eu encontrei só 3 artigos. Eu falei, não, peraí. Não, tem poucos artigos. É possível fazer uma revisão com 3 artigos? É. No entanto, eu quero mais artigos. Eu acho que é possível a gente fazer com mais artigos. Eu fui e coloquei nos últimos 10 anos. Aí eu já encontrei mais artigos publicados sobre a temática. Então, esses filtros é vocês, como autores, que vão escolher. Vão escolher os últimos 10 anos. Vocês vão escolher se vocês querem artigos em inglês e espanhol, só em inglês, só em português, em inglês e em português. E isso é uma escolha de vocês. Não tem nada que é considerado mais certo, mais errado, mais correto, mais evidente cientificamente. Se eu faço uma revisão sistemática, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Se eu faço uma revisão sistemática que é só com os artigos em português, essa revisão é evidente cientificamente. A gente está valorizando a nossa pesquisa nacional. A gente está mostrando publicações que são aqui desenvolvidas e aqui divulgadas para a comunidade científica. Então, isso não significa, muitas vezes eu já tive contato com pessoas que consideram revisões sistemáticas, revisões integrativas que só incluem estudos em português ruins, sendo que isso não é verdade. Tanto que eu já fiz várias em português, várias envolvendo inglês e português nos últimos 5 anos, enfim,
que foram muito bem avaliadas em eventos científicos, em revistas científicas, enfim. Então, a gente tem que ter isso em mente, que é uma escolha nossa, de acordo com o número até mesmo de artigos que a gente vai encontrar. Se eu tenho 10 dias para fazer, como vocês viram lá no Congresso, né? O Congresso tem uma data limite para a gente submeter o resumo. Então, eu não posso fazer uma revisão que tenha 500 artigos para eu ler. Isso é impossível. Então, eu vou colocar só estudos em português e em inglês nos últimos 3, 5 anos. Perfeito. Aí eu encontrei um número razoável de artigos, 12, 15, enfim. E com base nisso eu consigo entender que eu vou conseguir fazer justamente porque não vai ser tão trabalhoso assim. Um dos filtros mais usados é publicado gratuitamente e integralmente. A gente deve incluir na nossa revisão, isso é um outro mantra da revisão sistemática e revisão integrativa, a gente deve incluir aqueles estudos que estão publicados gratuitamente e integralmente, e a gente consegue aqui, ó, deixa eu pesquisar aqui para vocês rapidinho, sarcoma de células claras, só para a gente pesquisar. Os filtros aqui na BVS vêm desse lado esquerdo aqui, nessa coluna esquerda. Quando a gente clica em texto completo, ele vai filtrar, basicamente, só aqueles textos que estão dispostos integralmente e gratuitamente. Então, só de clicar aqui nos textos completos, já vai fazer uma seleção de dados, ó, eu vou apertar filtrar. Ele vai filtrar e de todos os artigos que eu tinha encontrado, só sobraram aqueles que são disponíveis gratuitamente e integralmente. Ainda acontece, às vezes, da gente abrir um desses artigos aqui e ele ser pago. Aí, assim, vai depender muito do que vocês querem. Assim, existe um site que é muito bom, que eu mando para vocês, eu não posso falar, brincadeira, é meio errado falar sobre esse site, mas ele é um site que valoriza muito a questão do contato com a pesquisa científica, é um site que eu tenho muito respeito. E se vocês falarem que eu falei por aí, eu vou negar, mas é o SciHub. Procurem depois sobre. Ele é um site em que ele abre qualquer artigo pago, então isso para mim é uma das maiores revoltas que valorizam a pesquisa científica dentro do nosso ambiente de comunidade acadêmica. E vocês podem fazer isso, porque, teoricamente, se o artigo apareceu aqui, ele já está disposto integralmente e gratuitamente. No entanto, acontecem alguns erros da plataforma que te jogam para um site onde o artigo é pago, e daí vocês podem utilizar desses modos. Ou vocês têm a alternativa de não incluir no estudo, vocês têm a alternativa de eliminar esse estudo. Só que se esse for um estudo que vocês viram o resumo e falaram, caramba, esse estudo vai agregar muito para a minha revisão. Cara, procurem lá, abram esse artigo, peguem esse artigo e incluam na revisão de vocês. Porque, teoricamente, se ele foi filtrado aqui, ele tem o texto completo disponível gratuitamente. Tá. Esses outros filtros a gente não costuma utilizar. Aqui a gente costuma utilizar, como eu falei para vocês, uma revisão sistemática é uma revisão que inclui só um tipo de estudo. Só que aqui vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque geralmente eles usam uns termos que a gente nem conhece. Por exemplo, estudo prognóstico, o que é isso, sabe? A Luma, por exemplo, não falou sobre estudo prognóstico, até porque não é um tipo de estudo que a gente costuma entender como um tipo de estudo mesmo. Então, é algo da plataforma que a gente deve tomar cuidado. Então, eu prefiro fazer a leitura e ver o tipo de estudo lá na metodologia, para ter certeza, do que usar esses filtros aqui. Mas se vocês quiserem fazer, por exemplo, uma revisão de literatura que só vai envolver realmente ensaio clínico controlado, aí vocês podem filtrar aqui. Cliquem aqui, selecionem e filtrem aqui nessa setinha. E vai aparecer só os estudos de ensaio clínico controlado, que é 17. 16 mais 1. Tá, vamos lá. E daí, seguindo aqui, tem os filtros relacionados à linguagem, esses aqui vocês usam muito também, deixa eu voltar, porque eu filtrei aqueles que são ensaio clínico controlado, eu quero voltar, vamos lá, internet ajuda. Tá aqui, tá aparecendo um pouquinho, ó. Apareceram vários idiomas. Se eu quero os estudos em português, eu clico só em português. Se eu quero português e inglês, eu clico nos dois. Se eu quero português, espanhol e inglês, eu clico nos três. Enfim, esse filtro é algo que vocês usam. E aqui, o filtro de intervalo de ano de publicação. Como eu falei para vocês, os mais usados. Últimos 5 anos, últimos 10 anos. Vocês vão só clicar aqui e apertar na setinha. Então, essa coluna esquerda aqui é o que vocês vão utilizar para filtrar os artigos de vocês
e encolher mais ainda é como se fosse um grande... Ai, me fugiu a palavra. Um cone, assim, onde com os descritores eu encontro... Ah, tá, eu tenho isso daqui. Tá aqui, ó. Isso faz parte dos resultados, inclusive. Com os descritores. Eu só peguei os descritores, coloquei lá na BVS e cliquei. Eu achei 19 artigos. Apliquei os filtros. Desceu para 13. Esses 13 eu vou ler. E aí, com essa leitura desses estudos, no final eu concluí que eu só vou usar 6 estudos. Então, isso daqui é o que a gente chama basicamente de prisma. Não sei se vocês já escutaram falar, já conhecem. Isso daqui é a metodologia Prisma. Olha como é simples. Parece ser uma coisa de outro mundo, uma coisa de, assim, 7 cabeças, enfim, um monstro de 7 cabeças, mas não é. A metodologia Prisma significa que eu vou procurar os meus artigos de maneira compassada, digamos assim, em etapas. Eu vou fazer isso com vocês. Deixa eu ver se a internet ajuda. Tá aqui. Vou fazer isso bem rápido. Tá aqui. Vou clicar na neoplasias renais e vou colocar sarcoma. Ai, meu Deus. Tá, criança. Com os descritores, eu encontrei simplesmente 8.042 artigos. Gente, ninguém é doido de ler 8.042 artigos, pelo amor de Deus. Então, o que a gente vai fazer como segunda etapa? Depois dos... Mas eu vou e anoto esse número aqui. Esse número foi o que eu anotei aqui, ó, 19. Para vocês verem o quanto que essa temática é pouco explorada. Aí, a segunda etapa, eu vou aplicar os filtros. Então, eu vou... Gente, vocês estão me escutando? Travou a minha tela para vocês? Tá, é porque travou um pouco para mim aqui. Mas tá, vou continuar. Espero que destrave. O que vocês estão vendo? Qual é a tela que vocês estão vendo? Tá aqui. Pronto, foi. Voltou, gente. Tá. Que susto. Já estou terminando, prometo. O Prisma é basicamente isso. Então, com os descritores, eu encontrei lá aqueles 8.000 artigos, coloquei aqui, 8.000. Vou e aplico os filtros. Então, eu quero texto completo, eu quero inglês e português. Não, só português. Cadê? E eu quero últimos 5 anos. Cliquei na setinha. Encontrei 8 artigos. Olha o quanto que diminui, gente, pelo amor de Deus. Isso é lindo. E ajuda a gente no sentido de fazer a revisão. Então, aqui tinha 8.000 e com os filtros eu já diminui para 8 artigos. Esses 8 artigos eu vou ler e vou ver do que eles tratam. Com base na minha temática, eu vou incluir literalmente através da leitura. Então, eu quero saber sobre perfil epidemiológico. Eu já sei que esse primeiro artigo aqui vai estar incluído na minha revisão. Então, basicamente é isso. Então, eu posso fazer uma leitura, primeiramente, só do título e do resumo. Clicando aqui, vocês têm acesso ao resumo do trabalho. Deixa eu ver se carrega. E isso se chama leitura rasa. Através dessa leitura rasa, eu incluo um novo número de artigos, como aqui está no exemplo. Eu incluí 7. E eu vou e leio integralmente esses 7. Aí, uma leitura mais profunda, eu vi que um deles não deveria ser incluído na revisão. Eu me enganei quando eu pensei que ele abordaria determinada temática. Ele não abordou. Então, no final de tudo, eu incluí 6 artigos dentro da revisão. Deixa eu só pesquisar para vocês uma foto da metodologia Prisma, para vocês verem como ela vem numa apresentação de trabalho. Aqui, ó. Isso tudo que eu falei para vocês vem nesse diagrama aqui. Isso daqui é a metodologia Prisma. A identificação por meio dos descritores, os artigos removidos por duplicação, aí artigos sujeitos à triagem, aí, enfim, isso daqui eu que vou montando de acordo com o que eu achei. Isso daqui significa o passo a passo, esse passo a passo aqui, de descritores, filtros, leitura rasa e leitura profunda, é basicamente isso daqui, em forma de fluxograma.
Eu vou mostrar os artigos que foram incluídos e os artigos que foram excluídos. E vou mostrar quantos que eu incluí no final da minha pesquisa. Isso daqui é a metodologia Prisma. Muito importante para uma apresentação. Isso daqui faz com que sua revisão seja avaliada de maneira muito interessante. Dentro de um resumo, quando a gente submete um resumo para um congresso, não dá para a gente colocar esse fluxograma. Mas a gente tem que colocar, ó, aqui no final, que a gente utilizou a metodologia Prisma. Olha aqui. Justamente para mostrar para o avaliador que a gente fez esse passo a passo. E no momento de apresentação, quando eu for apresentar num banner, numa apresentação oral, eu posso mostrar esse fluxograma, fica até visualmente melhor, e isso pode, né, ajudar a gente na compreensão, pode ajudar os avaliadores na compreensão dos trabalhos. Só mostrando rapidamente para vocês, finalizando. Esses daqui são os estudos, é uma tabela que eu sempre monto, com os estudos que eu incluí na minha revisão. Eu coloco o título, ano, objetivo do estudo, o tipo de estudo, o número de pacientes que ele envolveu, nesse nosso caso, né, a gente poderia fazer isso, justamente porque a gente utilizou estudos de coorte que envolvem pacientes. Então, essa quantidade total aqui de 10.751 casos significa todos os casos que foram estudados por todos os estudos incluídos, sendo que teve um estudo que envolveu mais de 9 mil pessoas e teve um estudo que envolveu praticamente 30, mas ainda assim os dois entraram na minha análise. E aqui os tópicos abordados, basicamente, os tópicos principais. Isso daqui é algo que eu sempre faço, que me ajuda muito, inclusive. E que a gente pode usar num artigo completo ou no momento da apresentação, enfim. E tá, além dessa tabela, eu faço um outro ponto aqui, um outro tópico, que são as partes mais importantes do estudo. Com essa parte mais importante do estudo, isso daqui quem faz é quem fica responsável pelos resultados, tá, gente? Eu coloco aqui o título do estudo e vou tirando do estudo os pontos mais importantes que eu encontrei. Ó, esse daqui foi o primeiro estudo. De importante nesse estudo sobre cirurgia minimamente invasiva para tumores renais. Eu peguei todas essas informações aqui, coloquei essas informações em tópicos para ficar mais fácil. No segundo estudo, eu encontrei isso daqui. No terceiro estudo, eu encontrei isso daqui. Enfim, eu basicamente estou resumindo os meus achados, aquilo que eu quero utilizar na minha revisão. E olha o tamanho que fica isso, gente. Tipo assim, eu separei as partes mais importantes dos 6 estudos que foram incluídos e veio tudo isso de informação importante. Como é que eu vou resumir isso, pelo amor de Deus? Isso eu acho que é a parte mais trabalhosa para mim, é a parte mais trabalhosa dentro de um resumo para um congresso, feito através de uma revisão sistemática da literatura, onde eu vou ter que escolher de tudo isso daqui, o que eu vou colocar nos meus resultados e como que eu vou colocar nos meus resultados. Então, por isso que geralmente ficam responsáveis pelos resultados 2 ou 3 pessoas. Uma para fazer esse resuminho aqui e outra para resumir e colocar no resumo. De tudo isso daqui, olha o que se tornou. Isso daqui. Isso daqui é o resumão de tudo isso daqui que eu coloquei. Então, é algo que a gente tem que fazer, dar um trabalhinho, eu acho que é a parte mais trabalhosa de um resumo para congresso feito através de uma revisão. Mas, depois que isso daqui é feito, já é um abraço, assim, a revisão já está praticamente feita. E com esse documento aqui, eu consigo fazer os resultados e a metodologia. E com esse daqui, eu consigo fazer o resumo para o congresso. E a gente vai, depois dos resultados feitos, faz uma conclusão, que a gente encontrou, por exemplo, nesse caso, discordância de literatura, e a gente falou os fatores que influenciam na escolha de cirurgia minimamente invasiva, e a gente ressalta a necessidade de mais estudos a fim de melhorar o manejo e prognóstico desse paciente. Então, isso daqui é uma revisão sistemática feita para um congresso. Eu falei demais. Eu sei que tem muita informação. Se vocês quiserem, eu mando no grupo depois o link desses documentos para ficar disponível para vocês, para ajudarem vocês, principalmente quem ficar responsável pela metodologia e pelos resultados. Isso é muito importante de ser feito. Esses tópicos, não sei se vocês se assustaram com tanto de informação, mas se vocês... Eu sempre falo essa frase em todas as aulas que eu dou, assim, dentro do assunto de pesquisa científica. Eu entendo vocês, eu odiava a pesquisa científica no meu primeiro semestre, no meu segundo semestre,
Enfim, durante a quarentena que eu vim desenvolver esse gosto pela pesquisa científica, e hoje eu sou completamente apaixonado, então eu entendo se vocês têm raiva desse assunto, mas mesmo tendo raiva, às vezes na força do ódio a gente tem que valorizar e a gente tem que ver como um ponto que a gente precisa enquanto profissional, enquanto pesquisador. Todo médico deve ser pesquisador. E isso daqui que vocês fizeram, que eu fiz lá na BVS, abrindo a BVS, colocando o descritor, procurando o termo técnico, vocês vão fazer, inclusive, na vida acadêmica de vocês, na prática de vocês. Não sei o quanto que é normal para as outras pessoas, mas eu costumo muito fazer isso quando eu vejo, por exemplo, um professor que está em dúvida sobre a dosagem de determinado medicamento. Eu vou lá e pesquiso sobre essa doença e esse medicamento, essa terapêutica que é realizada, pesquiso nas bases de dados PubMed, BVS, e consigo pegar um artigo atualizado sobre mostrando uma dosagem que é mais evidente ultimamente. E esse artigo a gente, né, em pesquisa científica, como vocês vão ver, que existe todo um modo de avaliar criticamente esse artigo para ver se ele é um artigo bom ou não, mas essa busca na base de dados é o pilar da medicina baseada em evidências da nossa prática e de quebra favorece e possibilita a gente ter produções científicas que é tão importante para vocês dentro da faculdade para um futuro profissional. Então, tudo isso que vocês estão fazendo, não levem como peso. Eu tenho muitos resumos apresentados em congressos, assim, muito, tipo, de verdade, eu acho que eu tenho uma quantidade que eu consegui aproveitar muito a quarentena para produzir nesses congressos online que teve. Hoje em dia está mais difícil, congressos presenciais é um pouco mais limitado da gente submeter trabalhos, mas durante a quarentena eu fiz muitos resumos e todos eles eu li e consegui usar as informações que eu consegui abordar. Um estudo sobre perfil epidemiológico, qual é a idade mais afetada, idade e sexo mais afetada por hanseníase. Quando eu estava, só um exemplo, né? Quando a gente estava passando por hanseníase, a gente encontrou uma paciente que estava dentro daquele perfil epidemiológico que eu já tinha visto num trabalho científico e que esse perfil epidemiológico me possibilitou a chegar numa hipótese diagnóstica. Então, é algo que vocês vão fazer muito. Eu passei por reumato agora. Eu não sei se já teve alguém que já passou por reumato, mas vocês vão passar. É uma matéria que, tipo assim, realmente te prepara para a vida dentro do ambulatório, dentro da vivência na medicina, porque a gente faz todo o passo a passo, a gente pega o quadro clínico, vê diagnóstico sindrômico, vê hipótese diagnóstica, quais são os diagnósticos diferenciais e tudo e tal. Então, quando a gente pega um caso clínico, a epidemiologia, o fato de ser mulher ou homem e a idade daquele paciente vai dizer muito se é uma doença ou não é, principalmente dentro da reumatologia, por exemplo. Vocês vão ver isso. Eu não estou brincando, não é fanfic, não é mentira, de verdade. É uma coisa assim que, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico afeta mulheres de meia idade. Isso, assim, é um ponto muito chave, assim, dentro do quadro clínico. E isso a gente pode ver fazendo um trabalho de perfil epidemiológico de lúpus eritematoso sistêmico. Então, é algo que a gente realmente vai aproveitar, vai utilizar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida sobre, a hora é agora. Se vocês tiverem dúvidas agora, vocês podem perguntar. Se vocês tiverem dúvidas depois, vocês me procurem por aí. Eu sempre estou pelo EPA, sempre estou participando desses momentos. E é isso, gente. Muito obrigado. Demorei um pouquinho mais do que eu esperava, eu falo demais, eu sei, mil desculpas por conta disso, mas eu espero que vocês tenham aproveitado pelo menos um pouco do que foi falado aqui. A Glendice Pinheiro perguntou, então, só para ver se eu entendi. Para buscar os artigos, em primeiro lugar, a gente busca os descritores certos, exatamente no DEX, que é o nosso dicionário técnico da saúde. Depois vai para a pesquisa avançada nas bases de dados, por exemplo, a BVS, exatamente. Depois a gente faz uma leitura rasa, não, a gente tem antes da leitura rasa a aplicação dos filtros. Lembra, naquela coluna esquerda, a gente aplica os filtros de tempo, de idioma, enfim, todos esses filtros. E depois disso a gente vai para a leitura. Aí a gente faz um resumo de tudo que a gente encontrou e coloca na nossa revisão. Isso é a revisão sistemática, exatamente esse passo a passo. Só faltou os filtros aí para ficar perfeito, mas é exatamente esse passo a passo. Que bom que vocês entenderam, fico muito feliz. Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Se não tiverem, estou à disposição agora ou depois, enfim. Agradeço muito vocês estarem aqui e aproveitem demais esse momento, aproveitem essas oportunidades. No primeiro Scientific Time, teve muita gente que era o primeiro
primeiro resumo e chegou no Med 1, a galera já tinha resumo publicado, já tinha certificado de apresentação, de publicação. Então, é algo muito bom você ver pessoas no primeiro semestre aproveitando e tendo essas conquistas. E vocês vão conseguir com essa atividade. Eu tenho muito orgulho dela, de fato. E obrigado a todos os coordenadores que estão fazendo isso. Eric, eu deixo contigo agora, se tu tiveres alguma coisa para avisar.